Meus irmãos, no último domingo nós iniciamos o capítulo 4 da Confissão de Fé, que fala sobre a criação. E, logicamente, que a criação envolve tudo que está ao nosso redor, excetuando o Senhor, pois Ele é o Criador de todas as coisas. E naquela oportunidade, irmãos, em que falamos sobre a criação, mostramos quanto que isso tinha acontecido, quem foram os agentes desta criação, qual foi o propósito desta criação, como que Deus deu origem a todas as coisas. Ele fez isso a partir do nada, conforme lemos no relato bíblico, fez pelo poder da sua palavra. Há uma expressão chamada ex nihilo, que é a expressão do nada, que é exatamente a expressão de que, de fato, nada existia, e Deus, por seu poder, agiu, e então transformou essa situação de nada para o que temos hoje criado. Mas aí, irmãos, nossa aula findou e faltaram alguns pontos a serem destacados, de modo que eu quero concluir esta sessão e iniciar a próxima, que fala sobre a criação do homem, que eu julgo ser também um assunto de grande importância para todos nós, visto que, se nós errarmos nisto, certamente a nossa perspectiva no que diz respeito à abordagem do cuidado com o homem estará plenamente comprometida. Então, nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1, vamos ler o verso 26 a 28, Gênesis 1, 26 a 28. Antes de lermos, nós vamos orar e então daremos início à nossa escola dominical, particularmente este assunto, tá bom? Então, Gênesis 1, 26 a 28, oremos antes e depois leamos. Ó Pai amado, nós queremos te agradecer pela bênção de nos reunir para estudar esta doutrina tão importante, ó Deus, que é a doutrina da criação. Ao fazê-lo, Senhor, nos alegramos por saber que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Nos deslumbramos diante da grandeza do Senhor e das tuas obras, e agradecemos, porque o Senhor nos criou, e não somente isto, mas também nos salvou. Nesta manhã, ó Deus, daremos continuidade a este assunto, e rogamos que assim também seja contínua a ação do Teu Santo Espírito em nós, nos iluminando, nos dando a graça, ó Deus, de aprendermos, de crermos e de vivermos de acordo com o que temos aprendido à luz da Tua palavra. Assim oramos em Cristo, entregando a vida de cada um de nós às Tuas mãos, a começar em mim. Tudo isso com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, então nós vamos ler o texto de Gênesis 1, de 26 a 28, que diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Meus queridos, dando continuidade, portanto, à questão da criação, faltou dois aspectos. O primeiro deles, irmãos, diz respeito ao tempo da criação. E quando nós olhamos para o relato bíblico, e aqui observando e analisando o texto bíblico, não só o da criação, mas também outros textos que devem ser utilizados para este fim comparativamente, nós vemos que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E eu queria que os irmãos acompanhassem a leitura dos textos que eu vou fazer, para que esta perspectiva bíblica ficasse clara e você entendeste isso. Todavia, antes de lermos,
quero alertar que existem algumas perspectivas sobre a compreensão desses dias, ok? Se são de fato 24 horas, se esses dias representam eras, não é? E nesse sentido, a ciência tem labutado, não da agora, para tentar harmonizar o relato bíblico com aquilo que de alguma forma eles dizem descobrir. O fato é que até agora você não tem uma compreensão científica que advogue estes dias, por exemplo, de fato de serem dias eras. O que nós temos e devemos confiar é o relato bíblico, a instrução bíblica que nos mostra que de fato Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E eu queria que você acompanhasse comigo o raciocínio através da Escritura, para que você então pudesse forjar isso na sua mente também. A primeira coisa que eu queria que você observasse, e aqui eu volto para o capítulo 1 de Gênesis, né? É que é dito o seguinte, verso de número 3, vou ler a partir daí. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Note bem essa expressão. No verso de número 8, nós lemos: e chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Depois você vai para o verso 13, houve tarde e manhã, o terceiro dia. Depois vai para o verso 19, houve tarde e manhã, o quarto dia. Depois verso 23, houve tarde e manhã, o quinto dia. Depois o verso 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia. Agora vamos, por favor, para o capítulo de número 2, verso 3. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador, o quê? Fizera. Então note que o relato bíblico vai organizando a nossa mente, de modo que a gente percebe que há um ciclo sendo estabelecido aqui, e ele é repetido. Houve tarde de manhã, primeiro dia. Houve tarde de manhã, segundo dia. E assim sucessivamente até o sexto dia, quando há o coroamento da criação, com a criação do homem à imagem e semelhança de Deus. Então esta é a primeira referência que nós temos. A segunda diz respeito ao dia 7º, que é o dia do descanso. Então, na compreensão do judeu, quando ele olha isso aqui, ele está entendendo, à luz da Escritura, ou pelo menos deveria, que Deus criou todas as coisas dentro deste ciclo diário, de 6 dias de criação, e o 7º, onde ele o quê? Descansou. Mas aí nós temos, irmãos, uma outra referência, agora em Gênesis capítulo 3, por favor, abra a sua Bíblia. Verso de número 8. Ouçam a leitura. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Então aqui você tem, fora do relato da criação, portanto após tudo ter sido criado, inclusive após a queda, a segunda referência a dia, e mais uma vez ela segue o mesmo padrão, a viração do dia, que seria a mesma expressão, houve tarde, manhã, tal dia. Então é como se ele dissesse, no finalzinho do dia, ou quem sabe alguns diriam, né, no início dele essa viração, mas o ponto aqui é no final do dia, é como se fosse uma relação de prestação de contas, Deus aparece ao homem. Temos ainda uma outra questão muito importante, agora em Êxodo capítulo 20, por favor, abra sua Bíblia. Quando Deus concede a lei moral ao homem, no caso específico ao seu povo, no verso 8, que diz respeito ao 4º mandamento, nós temos aqui mais uma referência a dia, ok? E agora essa referência ela está posta dentro da lei moral, ok?
Então diz assim: lembra-te do dia de sábado, e aí você lembra de qual dia lá? O sétimo, que foi o dia do descanso, não é? Para o santificar. Agora note bem: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 6 dias. A que ele está aludindo aqui? Aos 6 dias da criação. E no sábado, o que é que eu faço? Me assemelhando a quem? Ao Senhor. Então 6 dias trabalharás, e no sétimo o quê? E farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho. E aí ele vai especificar. Quando ele vai justificar o mandamento, que é o verso 11, olha aí para a sua Bíblia, olha o que é dito: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, dia de descanso, e o santificou. Então, na mente de um judeu, quando ele lia essa Bíblia, lia esses termos, logicamente que tinha outras perspectivas sobre a criação, mas na cabeça dele é dia. É um espaço de tempo limitado pelo Senhor, coberto de viração do dia a viração do dia. Então, em 6 dias fez Deus todo o quê? Toda a sua obra. A grande dificuldade que eu vejo para o homem é admitir que toda a complexidade do universo tenha sido feita dessa forma, nesse tempo. É difícil entender. E mais que isso, admitir. Mas haveria alguma impossibilidade para Deus de fazer desta forma? Então a impossibilidade está em nós, não nele. Porque ele poderia criar tudo em uma fração de segundos, mas ele decidiu fazer, estabelecendo esse limite temporal, cada dia a sua obra. Então, o que nós devemos crer quando consideramos a Escritura? Que esses 6 dias são 6 dias tais quais nós temos hoje. Inclusive isso reverbera na nossa ação de trabalhar e descansar conforme o mandato do Senhor expresso em sua lei moral. Então a nossa confissão de fé, ela caminha nesse sentido. Tem um comentarista da confissão que eu até indiquei para vocês, que é o Rod, e quando ele vai falar sobre isso, ele diz assim: olha, precisamos admitir que a ciência está estudando e muito, mas até hoje não chegou a um consenso. Mais recente, um outro comentarista, que é o Chad Van Dix Horn, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele vai também comentar, e que é um dos grandes estudiosos sobre a confissão de fé, e logicamente sobre a Bíblia, vai admitir a mesma coisa, em outras palavras, logicamente. Então, a dificuldade que eu vejo ao ler esse material é de nós admitirmos que Deus assim o faça, mas não há impossível para o Senhor, e Ele fez todas as coisas em 6 dias, e fez tudo muito bem. A outra coisa que nós temos na nossa confissão de fé, irmãos, é que Deus criou não somente as coisas visíveis, mas também o quê? As invisíveis. E aqui eu quero fazer uma distinção para que você entenda. Quando a gente pensa visível e invisível, imagine que você com os seus olhos, visível seria aquilo que você consegue ver. Então, se eu tirar os meus óculos, eu não vou ver determinadas coisas. Então, isso para mim existe, mas eu não estou o quê? Vendo. Então, pense comigo. Um exemplo: dentro de mim, no meu corpo, há coisas que eu não consigo ver, mas elas estão presentes, não é verdade? Que são, por assim dizer, microscópicas. Só com o auxílio de uma lente para a gente ver, mas estão lá. Então há uma realidade que não me é visível, mas ela existe, e estou falando para dentro de mim. Se eu imaginar para fora, também é uma realidade que eu não consigo ver, mas também existe. Por exemplo, você consegue ver a olho nu todas as galáxias? Não consegue. E elas existem?
Existe. Então esse é um ponto. O outro ponto é na questão da invisibilidade, daquilo que não nos é possível ver. Em quais termos? Por favor, agora abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o Senhor Jesus como Criador, ele faz uma referência àquilo que é invisível e que não é essa parte do meu corpo que eu não consigo ver, ou que está para além dos meus olhos, mas que é existente, que seria a questão daquilo que é espiritual. Existe, mas eu não consigo ver, tá? Então veja comigo, por favor, Colossenses 1, verso 15, vou ler a partir daí. Este Cristo é a imagem do Deus invisível. Agora, olha bem, primeira referência a Ele, a invisibilidade é feita com quem? Com Deus. Deus existe? Existe. É visível? Não. Não vejo. Mas eu sei que existe. Cremos que Ele existe. Aí ele diz o seguinte, olha, esse ser que é invisível, criou coisas visíveis e coisas o quê? Invisíveis. Olha só. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Aí ele diz, quer sejam o quê? Tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, eu preciso admitir que existem coisas que eu não vejo, mas que existem, porque foram criadas pelo Deus que é o quê? Invisível. Então a criação contempla todos estes aspectos, sem exceção, quer as coisas que eu vejo, quer as coisas que eu não vejo, estão postas lá. A limitação não está no Criador, mas em mim como ser criado, de perceber toda a realidade que existe. Por exemplo, vocês sabem que na Bahia tem praias muito bonitas, né? Muito bonitas. Tive a oportunidade de conhecer quase todas elas. Mas tem uma que eu não conheço, que é a ilha ali chamada da região de Boipeba. Nunca fui lá. Depois você procura, é muito bonita. Pois bem, mas existe. Existe. O fato de eu não ter ido lá e verificado não quer dizer que ela deixa de existir porque eu não vi. Então eu preciso admitir isso, que o Deus invisível criou coisas que são visíveis ou não aos meus olhos. Mas o fato de não vê-las não quer dizer que elas não existam. A limitação não está no Criador, está em mim. Ok? Vamos dar um exemplo bíblico. Houve um profeta que estava com medo de ser atacado por um exército. Vou contar a história e imagino que vocês vão já descobrir quem é o profeta. E aí ele disse, Senhor, nós estamos com um grande problema aqui. Como é que nós vamos vencer esse exército? Aí o profeta, o outro, faz a oração e diz, Senhor, abre os olhos para que ele veja a realidade. Quando ele orou, que Deus abriu os olhos, o que foi que ele contemplou? Que o exército de Deus era muito maior do que o exército inimigo, mas ele não estava vendo, mas estava presente. Então é importante que você entenda isso. Com isso eu não estou dizendo para você sair por aí vendo visagem. Eu só estou dizendo que existe uma realidade que foi criada por Deus, que é visível aos nossos olhos, e outra que não é o quê? Visível. Ok? Não é para você sair por aí vendo alma, vendo fantasma. Não é isso que eu estou dizendo. Ficou claro? E aí, finalizando esse ponto, irmãos, quando Deus criou todas as coisas, Ele fez tudo muito bom. Essa expressão de muito bom diz respeito ao deleite de Deus em face da perfeita criação, obra das suas mãos. Então, quando Deus criou todas as coisas, e no último dia o homem,
Ele olhou para a criação e disse que tudo era o quê? Muito bom. Então, veja só, Deus se deleitou na sua criação. Ele teve prazer. Ele se agradou do que fez. Ok? E a sua expressão final foi qual? Ele vem dizendo, eis que era bom, eis que era bom, eis que era bom. No último dia, quando ele cria todas as coisas, o sexto, portanto, ele diz o quê? Era muito bom. Então, é o deleite de Deus, o prazer de Deus em ver as suas obras. Então, Deus se deleita na obra da criação, e Deus também se deleita na obra da redenção. Então, ele se deleita quando vê o seu povo salvo, assim como se deleitou na sua o quê? Obra da criação. Diante disso, o que é que nós precisamos pensar e considerar? Que assim como Deus, nós também devemos ter prazer na criação, até porque ela foi dada para o nosso usufruto. Então aproveite as coisas que Deus criou, ok? Inclusive, quando você faz a leitura do 8º mandamento, por favor, se você tem seu catecismo maior, abra, por favor. Você vai observar na leitura deste catecismo, seu 8º mandamento, que quando eu não aproveito das coisas que Deus nos dá, eu estou pecando. Então vamos lá, pergunta de número 142. Na última sessão da pergunta, a pergunta é, quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? Aí ele diz assim, o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Então, se Deus nos deu as coisas que Ele criou para o nosso deleite, o que é que eu tenho que fazer? Deleitar nelas. Então, apreciar uma praia, ir para o campo, interagir com a criação, de repente um animal de estimação, que não é gente, é animal, né? São bênçãos que Deus nos dá. Então, nesse relacionamento com a criação, eu também me deleito no Senhor. Ficou claro, irmãos? E com isso eu estou o quê? Glorificando a Deus ao fazer esse uso orientado pelo padrão santo da palavra de Deus, a Escritura. Certo? Dito isso, então, encerramos essa parte referente à criação de modo geral. Vamos agora para a criação do homem. Antes de passar, uma questão. Diga lá, meu irmão. Alguém leva o microfone lá ao nosso irmão aniversariante da semana, nosso irmão Ferdinand. Bom dia a todos. Bom dia. Só algumas colocações, né? Para, vamos dizer assim, corroborar com tudo isso, né? Meu irmão, me desculpe, mas eu não estou conseguindo te ouvir bem. Oi. Alô? Tá ouvindo? Acho que o microfone está baixo, porque eu estou falando alto. Eu não sei, está meio embolado. Vocês estão ouvindo? Então vocês vão traduzir para mim, tá? Eita! Talvez seja meu retorno. Vai. Tá, sobre essa questão da criação, né? Eu acho que encontrei um lado aqui que... Alô, oi, não. Só um instante. Falha técnica. Alô, tá pior do que o outro. Alô. Esse aqui tá melhor. Tava bom, ficou pior. Ficou pior. Vamos lá, vamos nos esforçar. Vamos nos esforçar. Como eu já havia, acho que na aula passada, né, falado que eu já me debrucei muito sobre essa questão da criação, né? E aquilo que você falou antes, falou agora, né? Que para o cientista, por exemplo, aquele que não acredita em Deus, ele tem uma dificuldade muito grande, né, de entender como isso foi criado nesse curto espaço de tempo. Ok. Né? Sendo que, quando você vê as teorias, eles sempre colocam uma escala de tempo bem grande. Exato. Milhões, bilhões de anos, né? De fato, para aquele que não acredita em Deus, isso é algo estranho. Para aquele que crê em Deus, isso é muito fácil
perceber, de compreender, né? Na ciência, a gente tem uma coisa que, quando você vai criando teorias para explicar essas coisas, ela deve seguir uma coisa que a gente chama de estrutura causal. A estrutura causal é aquilo que a gente compreende como causa e efeito. Ok. Então, cada uma deve cumprir, vamos dizer assim, se encaixar nessa estrutura, tendo uma explicação lógica dentro das suas teorias. Só que chega um ponto em que cada ponto que você vai precisando colar, você precisa de uma justificativa, aí você vai colando. Você chega num ponto em que não há uma coisa, vamos dizer assim, racional, conclusiva. Aí a gente cria uma coisa chamada de axioma. O axioma, ele é uma definição que é uma verdade por si só e que não pode ser provada. Ou seja, para o cientista, ele caminha e ele vai chegar nesse axioma. O que não crê em Deus, ele vai tentar criar esse axioma que justifica tudo, que não precisa ser justificado, não precisa ser comprovado, e dali ele vai criar toda a sua estrutura causal até chegar na sua explicação final. Exato. Então, assim, para mim, que li isso e sou uma pessoa que acredita em Deus, o meu axioma é Deus, né? Então, ele criou todas as coisas nesse curto espaço de tempo. Uma vez eu em discussão, não em discussão, né? Mas em debate com uma outra pessoa que também estudou isso, então ele passou isso que você falou. Disse, mas como, né? Em curto espaço de tempo? Eu digo, não, ele é Deus. Ele tem o poder de todas as coisas. Então, não é nada impossível ele criar isso num curto espaço de tempo, né? Uma outra coisa é a questão do dia, né? Acho que eu até tinha conversado com você, né? Não sei se você lembra. Que o escritor, como foi Moisés, ele escreveu para um público que o que ele escreveu deveria ser facilmente compreendido pelo povo da época. Isto. E aquele povo, ele vinha do Egito, né? Passou muitos anos ali no Egito, e então eles carregavam, de certa forma, uma compreensão da visão de mundo que os egípcios tinham, né? E em diversas culturas, não só na egípcia, no passado, essa questão do dia, ele de fato era apenas o período de luz solar. A noite, ela sempre foi considerada uma coisa nula, vamos dizer assim, por esses povos. Então, o dia era nascer, pôr do sol, aí você tinha ali um período nulo, que era a noite, e o outro dia se iniciava no nascer do sol. Né? Então, o dia aí, e fica bem claro na Bíblia, era o período diário. De sol. De sol, exatamente, de sol, a noite não contava. Essa maneira que nós temos hoje de enxergar com uma metade dia e uma metade noite, ela foi colocada pelos romanos. Os romanos foi que colaram isso e colocaram dia como sendo uma parte, metade dia e metade luz noite. E metade de escuridão. Né? Perfeito. Corrobora com tudo que dissemos. Lembre que no início, só um instante, já te passo, a irmã Antônia ali. No início ele disse, olha, eu quero apresentar para vocês a argumentação bíblica. Esse é o meu intento. Eu não sou cientista, embora faça a leitura para poder trazer para vocês. Então, eu não quero me perder numa linguagem científica, eu quero que vocês tenham a base bíblica, porque finalmente tudo vai redundar no qual axioma nós vamos adotar. Finalmente, a causa última é Deus? Ok. Se não é Ele, quem será? Finalmente vai ser isso. Então, eu creio que o caminho para a gente ter aqui é este. Porque se você for convencido pelo Senhor, meu filho, pode ver qualquer teoria que vier. Você finalmente vai arrazoar com ela e vai descobrir que ela é inconsistente. Que ela será finalmente uma questão de fé. Então, ou você crê que Deus é o Criador, ou você crê que outro é o Criador. Não tem por onde correr. Não há outra possibilidade. E ambas redundarão em fé. Agora, nós vivemos no meio, né,
relativa à cultura científica, pelo menos é posto para nós, ainda que mastigado. Então você fica querendo provar as coisas. E nessa tentativa você pode se perder. Tem que ter cuidado com isso. Irmã Antônia Lopes, filha. Bom dia a todos. Bom dia, irmãos. Irmã. Pastor, só a título de esclarecimento, eu queria que você comentasse o versículo 2 de Gênesis, capítulo 2. Porque no 1, ele confirma, né, que foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército no 6º dia. No 7º, ele fala, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra. Ele confirma, né, que fizeram, descansou nesse dia de toda a sua obra. Porém, eu queria saber, isso é só uma questão de tradução? Não, é isso mesmo, mas eu vou explicar. Imagine só. Imagine que eu estou caminhando. 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia. Terminei a obra. Quando eu entro no 7º, que eu olho para trás, a obra está concluída. Então, no dia 7, não é que ele fez algo no dia 7º, é que ele chegou no dia 7º e olhou para trás e viu a obra o quê? Devidamente concluída. Então, nesse dia não tinha mais o que fazer, porque a obra estava concluída. Então, o que ele fez nesse dia? Descansou. Então, não é que ele realizou alguma obra no dia 7º, de criação. Agora, lembra bem, ele realizou uma obra. Foi a obra de descanso. Ele descansou, ele fez algo. O que foi que ele fez? Descansou. Se nós imaginarmos que obra é você fazer algo, o que foi que ele fez no dia 7º? Descansou. Então, isso aqui é muito importante e tem uma implicação prática aqui. É que geralmente quando chega o dia de descanso, o dia do Senhor, você às vezes fica em casa impaciente, não estou fazendo nada, só estou descansando. Aí começa a dar uma coceira, né? E você quer inventar, aí você vai estudar para prova, né? Para o concurso, que você não está fazendo nada. Não, meu filho, descansar é uma obra. A obra do descanso. Você está descansando de outra obra que você fez. Muda tudo, não é? Aí você vai ficar cansado de outra obra que era para fazer nos dias 6, nesse dia. Não, esse dia é o dia da sua obra de descanso. Então lembre disso. Criação do homem. Vamos lá. Irmãos, essa é uma parte muito importante. Por quê? Porque se nós errarmos na teoria de criação do homem, ou melhor, na compreensão da doutrina da criação do homem, acabaremos por abraçar outras teorias sobre a criação do homem. Então nós precisamos entender o que é que a Bíblia nos ensina sobre isso. Nesse sentido, vamos voltar para Gênesis, por favor, capítulo 2 agora. Verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então, quando Deus criou todas as coisas, não tinha um homem. Então, o homem foi uma criação diferente de tudo mais. Ele tinha criado tudo, mas não tinha ninguém para lavrar o solo. Portanto, não havia sido criado o homem, ser humano. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas os fôlegos da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Note bem, todas as coisas que existiram antes do homem foram criadas pelo poder da palavra. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. Foram criadas a partir do nada. O homem foi o único ser que foi criado, em parte, a partir daquilo que já existia. Então Deus não fez assim, cria o homem. Não fez assim não. Ele pegou uma parte a partir do que tinha sido criado, que é a parte material, que nós reconhecemos hoje como parte física, pó da terra, que ele criou, forjou o homem, parte material, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, parte imaterial.
Então, quando você olha a constituição do homem, como que ele é constituído? De duas partes, distintas, mas intimamente conectadas. A parte material, a qual damos o nome de corpo, sim, que fala a Escritura, e a parte imaterial, que é chamada de alma, ou também espírito. Não são diferentes. Na Escritura Sagrada, alma e espírito são palavras intercambiáveis. Depois, vocês podem ler o texto aí de 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23, Hebreus 4, 12 e 13, que são porções que geralmente são utilizadas para falar da perspectiva de tricotomia. Tomo parte, tri 3. Dicotomia, de 2, tomia, parte. Então, o homem é feito de 2 ou 3 partes. A Bíblia fala que o homem é forjado de 2 partes. Quais são elas? Corpo e espírito, ou também chamado de alma. A perspectiva tricotômica não tem sua origem bíblica, suas raízes são filosóficas gregas. E é uma distorção do ensino da Escritura. Então, quando o homem foi criado, Deus tomou a parte daquilo que havia sido criado, material, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Essa união é tão séria, tão íntima, que só há uma situação para separar corpo de alma. Qual é a situação? Morrer. Porque o corpo volta para a terra, que o deu, e o espírito volta para Deus, que o fez. E a alma vai para onde? Fica vagando? Por que quando a Bíblia fala da morte do homem, não fala do destino da alma? Nos termos que algumas pessoas defendem. Porque a alma e espírito são a mesma coisa. Ok? Então, de que foi feito o homem? Corpo e alma. Parte material, corpo, parte imaterial, alma. Está claro? Tem pergunta? Diga, meu filho. Nessa formação do homem, quando Deus criou ele do barro, foi Do o barro, pó da terra. pó da terra. Como seria o pó, barro, e como foi essa transformação? A constituição química? Depois que ele ficou o ser humano mesmo, perfeito. Como teria sido? Primeiro, ele tinha um molde. Um molde que eu falo é modelo. Qual era o modelo? Qual era o modelo? Por favor, verso 26 do capítulo 1. Façamos o homem a nossa. Então o molde não era físico, porque Deus é esse. Então quais são as características de Deus que nos modelaram? Vamos ver já já. Então cuidado com aquela frase: olha, Deus quando me fez jogou o molde fora. Já viu isso? É tão bonito. Aí o outro diz, né? E pegou o molde que foi jogado fora quebrado, juntou e fez, você fez, né? Não tem essa ideia de molde, não. De molde físico, não. Agora, lembre que a Bíblia ela tem essa linguagem para mostrar. E a Bíblia não é um livro, eu disse para vocês isso. Não é um livro que científico. A ideia de tomar do pó da terra é mostrar que a constituição física do homem guarda aspectos de tudo que anteriormente foi criado. Entenderam? Então, por exemplo, você sabia que você tem pedra no corpo? Que teu corpo produz minerais? E que usa tais minerais?
Você sabia que você tem água no corpo? Tem ou não tem? Tem. Ou você não tem? Se você não tem, tem alguma coisa errada. Você está desidratado. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar o seguinte, que aquilo que veio antes da criação foi usado como do pó da terra para a constituição do homem. Logicamente que não é nessa superficialidade que eu estou dizendo, porque você tem toda uma complexidade. Por exemplo, um DNA. Mas você sabia que bicho também tem DNA? Eu não estou dizendo que você é macaco, mas eu estou mostrando que daquilo que foi criado anteriormente, nós temos na nossa Constituição semelhanças. Mas eu falei também que, tendo Deus criado todas as coisas, criou o homem diferente de todos os demais e nos dotou de condições diferentes de todos os animais. Então o homem não é um bicho. Por quê? Nossa confissão de fé diz: porque nós fomos criados com, além de macho e fêmea, almas racionais. Então a gente consegue interagir com o ambiente, falar, ouvir, sentir. E imortais. Até num livro que eu estava lendo, o cara disse: é possível que você encontre seu gatinho no céu, mas lá ele não vai te reconhecer como nós reconheceremos. Estou dizendo, é possível, tá? Não estou dizendo que vai ter gato no céu. Almas racionais e imortais, e nos dotou de inteligência, retidão e perfeita santidade segundo a sua imagem. Então, o que é que temos da imagem de Deus? Inteligência, retidão e santidade. Não é a forma. Deus parece comigo. Não, parece comigo não, meu filho. Na aparência física, não. Tanto é que ele disse que não era para fazer imagem, porque senão podia correr o risco de idolatrar. Falando de tal, parece um deus, uma deusa. Não. Nunca viu Deus. O Filho unigênito que o revelou, não tem nem imagem de Cristo. Então, em que nos assemelhamos a Deus? Na retidão, na perfeita santidade e na inteligência que Deus nos deu. Está claro aqui? Agora, outro ponto. Quando Deus criou, Ele criou macho e fêmea, a dupla, o casal. Ele não criou híbrido, ou é homem, ou é mulher. Ponto. O que veio depois disso, fruto da queda, invencionice humana contra Deus. Aí, pastor, mas o senhor não acha que tem pessoas que nascem com uma inclinação diferente desta? Já expliquei para vocês, vou dizer de novo. Potencialmente, todo ser humano tem, por causa da queda, condição de fazer tudo que desagrada a Deus, inclusive mudar o modo natural das suas relações. Então, qual o potencial que ela tem? Foi genético? Não. O ambiente pode ter influência, mas não determina. O que é que determina? O coração. É do coração que procedem essas coisas. Então, potencialmente, todos têm, mas não é genético. É hereditário. Pastor, mas é hereditário? Não, eu estou falando da herança adâmica. Eu estou falando da nossa comum condição caída, morta em nossos delitos e pecados. Então tem potencial para desvirtuar o sexo, tem potencial para ser um ladrão, tem potencial para ser um mentiroso, tem potencial para ser um cobiçoso, qualquer pecado. Deus, por sua graça, segundo a ação do seu Santo Espírito, que nos retém, para que a gente não seja tão mal quanto podemos ser. Mas todos têm potencial. Ficou claro isso?
Então, quando Deus criou, Ele criou o quê? Macho e fêmea. Com potencial, agora bem, ó, com potencial reprodutivo. Macho com macho não reproduz, fêmea com fêmea não reproduz. Embora tenham me mandado um vídeo que uma pessoa disse que pessoas trans geram filhos. E eu fiquei tentando entender o que aquela pessoa estava querendo dizer. Como é que consegue? Não sei. Ela tem que provar agora, né? Porque quando Deus fez, e Ele não mudou, macho e fêmea. Macho e fêmea. Crescei e multiplicai. Está claro? Perguntas? Antônio. Irmão Antônio. Bom dia, pastor. Bom dia. Em cima desse assunto anterior que o senhor comentou sobre as partes. As partes do homem. Isso. Dicotomia e tricotomia, né? Que seria corpo, alma e espírito, ou corpo e alma. Eu queria que o senhor desse um esclarecimento sobre Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pronto. A palavra de Deus é apta para discernir pensamentos, intenções do coração e dividir alma e espírito. Note que ele está fazendo ali um paralelismo sinonímico, ele está comparando coisas de que elas são impossíveis de serem divididas e alcançadas, mas a palavra de Deus vai até lá. Então ela não está falando da divisão entre elas, mas da integralidade delas. Ela está falando, não há como dividir, porque uma coisa e a outra são a mesma, mas a palavra de Deus é tão potente, que ela teria condição de dividir o indivisível. Esse é o ponto. Então ela não está propondo a existência da divisão na Constituição. Ela está mostrando o poder da palavra de Deus de dividir o indivisível. Ok? A mesma coisa. O que mais? Vamos adiante? Vamos lá. Então, macho e fêmea. Alma racional. Você pensa, pastor, mas eu conheço um macaco que pensa. Não, meu filho. A racionalidade que o homem tem é diferente daquela aparentemente esboçada pelos animais. Porque a atitude de raciocinar é de você prever riscos, perigos, de você projetar planos, de você ver possibilidades. Nenhum animal tem isso. Então, por favor, não entremos nessa seara comparando gente com animal. Outra coisa é que a nossa alma, além de ser racional, ela é imortal. Pastor, quando eu morro, morre de todo? Não, que nós não somos aniquilacionistas. Quando você morre, quando nós morremos, o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus que o deu, mas não morre. Fica guardado no Senhor até que dia? O dia do juízo, quando ocorrerá a ressurreição dos mortos, para que todos compareçam, corpo e alma, diante do tribunal de Deus. E quando forem julgados, irão corpo e alma para o céu, ou corpo e alma para onde? Para onde? Para o inferno. Então a alma, ela é o quê? Imortal. E o corpo? O corpo é mortal. O corpo é mortal. Então nós morremos. Agora de manhã nós não oramos por pessoas que estavam adoecidas e por outros familiares de pessoas que morreram. Então o corpo é mortal. É corruptível. A alma não. Ok? No caso aí a alma não é mortal. Ela é uma alma o quê? Imortal. Agora cuidado, por favor, que não vai ficar vagando aí quando morre. Tá certo? Esperando um corpo para entrar. Aí não acha, entra num jumento. É assim que algumas pessoas dizem. Tem até novela sobre isso. Então, por favor,
A alma é imortal, mas ela não se aposta de corpo que não seja o dela. Tanto é que na ressurreição ela vai voltar para o seu corpo, não de outro. Não vai ter confusão de corpo, né? O prefeito Rafael voltou no corpo da Anne, a Anne voltou no dia da ressurreição. Não, ela vai entrar no corpinho dela e ele vai entrar no corpinho dele. Cada alma um corpo. Sobre a origem de corpo e alma a gente pode falar em outro tempo, a questão de criacionismo, de tradicionismo, se tem depósito de alma, se Deus cria na hora que há a concepção, é uma outra discussão. Mas eu só queria que nesse momento você tomasse consciência disso, tá bom? A alma ela é o quê? Imortal. Agora veja. Próximo tópico. Doutor de inteligência. Você é inteligente? Todos nós somos inteligentes. Todos nós. Por quê? Porque fomos criados seres o quê? Inteligentes. A semelhança de quem? De Deus. Então, aquela ideia, mas fulano de tal é burro, né? Não aprende nada. Quem disse? Ele aprende coisas que você não aprende. Porque todos nós fomos criados seres o quê? Inteligentes. Mas lembre que o pecado afetou nossa inteligência. Então, além de ter a dificuldade de desenvolvê-la, nós, pelo pecado, podemos desenvolver inteligência para o mal. Então, tem, por exemplo, ladrões que usam a inteligência para descobrir como é que vai entrar num banco. Como é que vai pular numa casa. Então, está usando a inteligência dele para o quê? No mal. Então, todos nós fomos criados seres inteligentes. Indistintamente. Pastor, mas tem aquele que é o superdotado da inteligência? Pode ter, meu filho. Mas todos foram dotados de inteligência, em graus diferentes e com usos diferentes. Tá bom? Para áreas diferentes daquele outro. Mas todos têm capacidade de aprender. Porque são o quê? Inteligentes. Uns vão demorar mais. Outros nem tanto. Eu ciente dessas coisas, isso aqui ajuda muito no trato com pessoas. Porque pode ter pessoas que se aproximam de você nesse aspecto da inteligência e olha, eu sou burro, eu não aprendo nada. Aí eu começo a perguntar para a pessoa, ontem mesmo eu fiz isso, você anda de bicicleta? Andei. E você acha que não precisa de inteligência para andar de bicicleta? Você dirige carro? Dirijo. E você acha que não precisa de inteligência para dirigir carro? Então, todos nós temos inteligência, irmãos. A questão é, usaremos para quê? Para o bem ou para o mal? Para honrar o Senhor ou para desonrá-lo? Oi? Pois é, bota o macaco para dirigir. Se macaco dirigisse, já estava dirigindo aí Uber, táxi. Você entra, não entra, mas você entra num carro que não tem motorista. Vi isso semana passada. Você coloca lá no seu celular, o carro abre, está parado. Quando você clica, ele abre a porta, você entra. Já está com o seu destino, já cobra e sai o carro dirigindo, sem motorista. Você vai ver o volante. Tá? Você olha, não tem ninguém. Você entra, porque você crê na inteligência humana de projetar um carro, mas você não confia de entrar no carro com um macaco dirigindo. Por que será? Porque você é inteligente, ele não. É porque deve ser mesmo, né? A irmã está dizendo aqui que esse carro é bom para a mulher que tem medo de dirigir. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, é mais coragem de você entrar num carro desse sem gente do que você pegar para dirigir, viu? Vamos lá. Outra coisa, Deus criou o homem em perfeita santidade, pureza. Quando o homem foi criado, ele foi criado bom, não tinha pecado, puro. Depois da queda, nenhum mais está nessa condição. Todos pecaram, carecem da glória
de Deus. O homem foi criado com a lei no coração. Por favor, abra sua Bíblia aí, em Romanos, capítulo 2. Vamos lá, irmãos. Romanos, capítulo 2. Abriram? Verso 14 e 15. Olha o que é dito. Quando, pois, os gentios que não têm lei, aqui a ideia de não ter lei é a lei moral, como foi dada aos judeus, tá? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com ela, peraí, como é que alguém não tem lei e faz como se lei tivesse? Por que isso está acontecendo? Aí ele vai mostrar um aspecto. Qual é o aspecto? Não tendo lei, servem eles mesmos de lei para si mesmos. Estes mostram, olha aí, a norma da lei gravada no seu. Então, quando Deus nos criou, todos os homens distintamente, Ele já colocou impresso no nosso coração o quê? A lei. Então, não importa se é crente, se não é crente, todo ser humano já nasce com a lei impressa no coração. Por isso que ele já nasce com essa noção de certo e errado. Do que deve fazer e do que não deve fazer. Do que agrada a Deus e que desagrada ao Senhor. Então, esse preceito da lei foi posto no nosso coração pelo Senhor. E Deus deu também na criação, preste bem atenção, o poder para o homem de cumprir essa lei. Então ele já nasceu com a lei do coração e tinha o poder para cumprir. Então o homem poderia ser, na criação, obediente a Deus. Foi criado para obedecer. E Deus deu uma lei explícita, além dessa do coração. Qual foi a lei explícita? De toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não tocarás. Porque no dia em que dela comeres, certamente. Então, além da lei impressa no coração, ele ainda deu uma lei explícita. Com a queda, foi o que aconteceu. A nossa natureza foi corrompida, eu me tornei rebelde, reverso e inverso contra Deus, sua palavra, e mesmo tendo a lei de Deus impressa em meu coração, agora eu não tenho mais condição de cumpri-la, porque eu me tornei um pecador. Mas quando eu fui criado com condições de cumprir. Quando eu digo eu fui criado, eu estou nos colocando na condição de representados em Adão. Depois da queda, nenhum ser humano nasce com condição de cumprir a lei que ele traz gravada no seu coração. Então, nasceu agora o Paulo, daqui um dia vai nascer os filhos da Ariane, ou filhas, não sabemos ainda, né? Da Luciane. Então, lá no ventrezinho, ele já nasce com o preceito da lei gravado no. Então, quando ele nasce, ele já nasce com a tendência de desobedecer. Da Milena também ali, não é? É menina, Milena? Pronto. Então, já nasce com o quê? Com a disposição para desobedecer. Então, seu filho, o meu filho, aquele que está ali sentadinho, que eu amo, já nasceu com a natureza desobediente. Ele já nasce com TOD. Ele já nasce transtornado, obsessivo, desafiador. Ele já nasce desafiador. O que é que eu vou fazer com esse menino? Criar na admoestação e disciplina do Senhor. Isso é sério. Muito sério. E você vai ver que tem pessoas que vão ter maior resistência a obedecer do que outros. Converse um pouquinho com vocês mesmos. E dê uma passada assim para... Como é que foi o seu filho? Como é que foi? Conte um pouquinho para você ver. Você vai ver filho do mesmo pai, da mesma mãe, que é um santo.
O outro é um pecador. Eu ia dizer, era um diabo, né? Mas não é não. Um é um santo. O outro, Jesus, só Jesus na causa. Mas são seus filhos. Você tem que amar. Vai ter que cuidar, vai ter que educar. Vai exigir maior esforço, maior luta. Mas Deus vai dar o que você aguenta. Por isso que tem que ser dois. É melhor ser dois do que um, né? Para suportar, porque o fardo é pesado. Um só não aguenta. Os dois juntos. Entenderam? Então, Deus já nos fez com a lei no coração, mas por conta da queda a gente já nasce com a disposição para desobedecer. Aí, prosseguindo, irmãos. Então, Deus deu a possibilidade de cumprir, poder para cumprir, a possibilidade de transgredir a lei, ou seja, de desobedecer. Então eles foram deixados à liberdade da sua própria vontade, que era uma vontade imutável. Então o homem podia obedecer ou não. Deus deu essa liberdade para eles. Nessa época, a isto se chama, ouça bem e abra bem os ouvidos, livre arbítrio. Mas só quem teve livre-arbítrio foram os nossos primeiros pais. Depois da queda, ninguém mais tem livre-arbítrio. Por quê, irmãos? Porque a queda nos corrompeu de tal modo que agora a gente não tem mais poder para obedecer à palavra de Deus. E nem a Ele. Perdemos isto. Está claro? Tem perguntas? Alguma colocação? Prosseguindo, para o fim. Depois desta lei, Deus deu também a lei, né, para Adão e Eva não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E enquanto esses homens obedeceram à lei de Deus, Adão e Eva, eles foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Mas no momento que eles desobedeceram, perderam a comunhão com Deus, morte espiritual, separação de Deus, física, volta ao pó, eterna, serão apartados eternamente de Deus. Então, isso foi perdido quando ocorreu a queda. Essa foi a nossa condição quando nós fomos o quê? Criados por Deus. Sobre o que eu disse para vocês, meus queridos, vocês têm alguma pergunta? Por favor, abram a Bíblia aí para a gente finalizar. No Salmo de número 8. Versos 3 a 5. Vamos ler aí. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Aqui há uma alusão messiânica, mas o ponto focal inicial aqui é o homem enquanto criado ser de Deus, criado para dominar todas as coisas. Agora vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes. Capítulo de número 12. Eclesiastes 12, 7. Que diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Lembra do verso que eu citei agora há pouco? Então, nós fomos criados dessa forma, e na nossa caminhada, é possível que alguém morra. Se Jesus vier antes, nós seremos transformados, mas se morrermos, é isso que vai acontecer conosco. O pó volta à terra, e o espírito vai para Deus que o deu.
Assim, então, irmãos, nós fomos criados pelo Senhor. E eu espero que esta compreensão acerca da criação modele a sua forma de viver diante de Deus e o ajude a viver melhor e glorificando ao nome dEle. Tá bom? Quero finalizar fazendo rápidas aplicações. Glorifique a Deus, amando e obedecendo a Ele, porque você foi criado por Ele. Você não foi criado para si mesmo, você foi criado para Deus. Então glorifique-o, amando e obedecendo. Segunda coisa, tenha cuidado com as teorias acerca da criação do homem, porque todas elas, sem exceção, as que foram feitas por homens rebeldes a Deus, contrariam aquilo que Deus ensinou claramente em sua palavra. Volto a dizer, a Bíblia não é um livro de ciência, mas se qualquer ciência apresenta um ponto contrário ao que Deus ordenou, ficamos com Deus, e não com aquilo que pretensamente é dito como verdade. E finalmente, é muito bom sabermos que fomos criados pelo Senhor, e é maravilhoso sabermos que somos guardados por Ele, porque Deus cuida de tudo aquilo que Ele criou, dando a cada um o fim que lhe apraz, e quanto a nós, o de sermos salvos e vivermos para sempre com Ele, por Ele e para Ele. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.